Bom dia, professor. Meu nome é Andréa. Eu gostaria de saber em que sentido essas prisões arbitrárias que aconteceram durante os protestos na Copa e até no Vem Pra Rua que aconteceu no ano passado, em que sentido elas violam os direitos humanos? André, é muito difícil para alguém que trabalha com filosofia, no meu caso, responder assim sobre questões que estão ainda muito quentes do ponto de vista dos fatos, né? Porque você não tem a distância para poder olhar assim com mais clareza, né? com mais imparcialidade, né? A gente fica muito motivado pelo acontecimento em si e acaba, né, sendo levado pelas paixões e tal, né? O que não é ruim, por um lado, porque eu acho que, como o Hegel diria, nada do mundo, né, pode ser feito sem paixão, é preciso, né? Mas ao mesmo tempo essa paixão por vezes, né, impede uma certa compreensão mais alargada, né, do assunto, porque você está muito envolvido. O que aconteceu no Brasil em relação à Copa, acho que é interessante do ponto de vista de uma certa movimentação política que há muitos anos não conhecíamos, né? Então, desde o ano passado que a gente sentiu né, esse processo um tanto anárquico, né, sem uma figura central de comando que pudesse conduzir o processo, e meio que por contágio, né? Meio que eu gosto muito dessa ideia de Spinoza, o filósofo judeu, holandês, de origem portuguesa, né? Que diz que dessa coisa do afeto. Spinoza escreveu muito sobre o afeto, né? O afeto agora já não é mais o afeto no sentido do sentimento, é o afeto como a capacidade de ser afetado e de afetar os outros, né? Então a política tem muito a ver com essa questão do afeto, né? Afetar e ser afetado. Então o que nós vimos em junho foi esse contágio que gerou uma ação, né, extremamente interessante do ponto de vista político, né, porque você veja que houve uma conquista na questão do aumento das passagens, não é? Então acho que houve um certo redespertar do interesse dos jovens pela política, por mais que isso tenha sido objeto de manipulação também da mídia e tudo, né? Aqueles bordões lá do gigante e tal, enfim, porque tudo também é manipulado, né? Tudo também é apropriado por uma estrutura. Mas de todo modo, né, só o fato da gente sentir essa movimentação, para mim já foi um ganho essencial, né? Bom, de lá para cá nós tivemos aí já desdobramentos que têm outras consequências que deveriam ser analisadas aí por pessoas que são especialistas no assunto, que eu não me sentiria à vontade. Se realmente esses movimentos agora já são tão anárquicos, ou se eles já têm uma estrutura realmente, né, de direção e de controle, enfim, como funciona essa estrutura. O fato é que me parece que, por um lado, né, o que aconteceu recentemente, bom, vou deixar minha posição clara assim, mesmo que ela não traduza uma compreensão adequada dos fatos, certo? Porque com isso estou reconhecendo minha inabilidade ou incapacidade de lhe dar uma resposta sobre isso. É apenas um ponto de vista, é apenas uma opinião. Bom, eu sou um pacifista convicto. Isso tem a ver com minhas concepções filosóficas, etc. Então eu jamais endossaria qualquer movimento violento, por convicção. Por convicção. Acredito muito na capacidade de transformação da realidade por uma via não violenta. Pode me chamar de ingênuo, pode me chamar de... enfim, mas eu acredito nisso e tenho exemplos concretos que reforçariam minha posição. Bom, tem uma independência na Índia que foi feita por Gandhi e seus aliados sem que um tiro fosse disparado. Então não é uma coisa assim tão absurda acreditar que uma modificação política, etc., possa se dar por uma via pacífica. Então, a princípio, eu jamais endossaria qualquer movimento violento, né?
Claro também que a gente pode discutir o que é violência, os diversos tipos de violência. A violência não é só uma questão de agressão física ou de destruição de patrimônio, existe toda uma violência simbólica, existe toda uma violência, enfim, de outra natureza. Mas também não posso entrar nesses meandros. Então, a princípio, seria contra uma posição violenta. Mas, ao mesmo tempo, qualquer defensor de uma concepção de direitos humanos e do Estado de Direito não pode ficar passivo, né, diante de uma repressão que foi desencadeada contra determinadas pessoas, que, vamos dizer assim, sobre as quais pesava uma acusação de que elas poderiam praticar violência, mas uma ação que foi desencadeada quase que em termos também de ficção científica, né? Quase aquele filme com Tom Cruise, como é? Minority Report, né? Quer dizer, você diz assim, não, o sujeito poderá cometer um delito, poderá cometer uma ação violenta, então eu antecipadamente já vou puni-lo. Ora, isso me parece muito estranho do ponto de vista do Estado de Direito, porque a estrutura do Estado de Direito é que a responsabilidade é ex post facto, ou seja, se você cometeu um delito, ou se você tem algo muito concreto, se o Estado detém uma informação muito concreta de que você vai cometer esse delito, por exemplo, uma ameaça, você mandou uma carta ameaçando alguém de morte, bom, então, né, essa ameaça é um crime. Né? Agora, se você tem a intenção, brincando, claro, né? Não quero isso não de mim, mas se você tem a intenção de me matar, se você está aí desejando agora, nesse momento, me matar, eu queria pegar esse infeliz, né, desse cara e matá-lo, o Estado não pode fazer nada com você. Né? Porque, veja, a punir essa sua intenção, isso aí, nós estaríamos dentro de uma estrutura teológica, religiosa. Veja, na estrutura teológica é assim, cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer, você não precisa fazer sexo com ela. Cobiçar a mulher do próximo já é um pecado. Pensar simplesmente na possibilidade de já é um pecado. Mas numa estrutura de Estado de Direito, não. Você pode querer me matar, você tem todo o direito de ficar aí. Né? Agora, o que você não pode mandar uma carta, um e-mail, né? O que você não pode é fazer uma ameaça concreta, né? Ou trabalhar no sentido, né, de que isso venha a acontecer. Olha, o que se passou, assim, até onde eu acompanhei, né? Porque eu não estou dizendo, eu estou falando muito sobre o calor dos acontecimentos, eu não tenho essa distância. É que essas pessoas foram presas, né, com base em escutas telefônicas muito vagas, assim, né, quando a gente vê na imprensa, por exemplo, que eu tive acesso na imprensa, aí fica até cismado, porque, sei lá, de repente qualquer pessoa pode ser objeto de um negócio desse, que ela diz, não, eu passo aí para pegar os livros. Às vezes os livros são as bombas. Rapaz, peraí, né, o negócio, convenhamos, né? E aí, as bebidas, né? E aí, vamos levar as bebidas, bebida é o coquetel molotov, não é? Quer dizer, então veja, eu sei lá quantas vezes aqui no meu telefone eu digo para alguém, bebida não, que eu não bebo mais, mas enfim, sei lá, passa a tua casa para pegar o livro, eu sei para dizer que eu estou indo pegar uma, não é? Quer dizer, então, me pareceu assim que, né, que ali havia uma vagueza muito grande para você motivar uma denúncia e principalmente você ensejar a prisão preventiva dessas pessoas, não é? Então, rearrumando aqui meu raciocínio, por um lado eu sou completamente contrário a qualquer manifestação de violência. Acho que a gente pode, né, fazer transformações na vida política, na realidade de um país, por uma ação de outra natureza. Agora, também acho que nesse caso princípios básicos do que seria uma concepção de Estado de Direito pautado em direitos humanos foram violados, né? E que, de fato, essas pessoas teriam que ser alvo de uma proteção, como foi feito, um habeas corpus que foi deferido, e elas foram libertadas, e agora que se faça uma investigação, né, séria, né, respeitosa dos direitos humanos, do Estado de Direito, e se alguma responsabilidade tiver que ser atribuída, que seja atribuída, e que as pessoas tenham maturidade também para encarar, né, essa acusação e essa condenação, né? Quer dizer, porque também quem faz política deve saber dessas consequências, né? Quer dizer, a ação política também tem essa contrapartida, né? E você não pode simplesmente ignorar isso, né? Quer dizer, quem vai para a rua e pratica um ato violento está sujeito, né, a ter uma resposta
ou igualmente violenta por parte dos aparelhos repressivos, ou uma resposta jurídica do Estado mais adiante. Né? Então, essa consciência também por parte daqueles que protestam. Né?